O sol de Lisboa batia impiedoso no terraço da Faculdade de Letras, onde Fátima se sentara, o coração apertado como as cordas de uma guitarra de fado desafinada. Ela apertava nas mãos o bilhete amassado, as palavras de Sofia rabiscadas em tinta azul desbotada. Não posso mais. É melhor assim. Mas o que doía mais não era o adeus seco, era a traição que ecoava nas ruas de Alfama, onde elas haviam confidenciado segredos sob as varandas de azulejos azuis e brancos. De repente, um grito rasgou o ar, não dela, mas de uma gaivota sobre o Tejo, como se o rio soubesse do abismo que se abria. Fátima rasgou o papel, pedaços voando como confetes de uma festa que nunca fora. Porquê, Sofia? Porquê agora? Murmurou para o vento salgado, enquanto lágrimas quentes corriam, misturando-se ao suor da tarde de verão. Naquele instante, o mundo de Lisboa, com seus bondes rangentes e o aroma de pastéis de nata, parecia conspirar contra ela, uma estudante brilhante de literatura portuguesa, prestes a cair no vazio de uma amizade que era, no fundo, o amor mais puro que já sentira. Fátima Oliveira, aos 22 anos, era o tipo de jovem que Lisboa moldava com perfeição, alta e esguia, com cabelos negros que caíam em cachos rebeldes até os ombros, olhos cor de avelã que devoravam livros como se fossem o ar que respirava. Filha de um pescador do Algarve que migrara para a capital em busca de um futuro melhor, ela crescera ouvindo as histórias de sua avó sobre as saudades do mar e as romarias de Fátima, a terra santa que lhe dera o nome. Desde criança, Fátima sonhava em ser escritora, tecendo narrativas inspiradas nos poetas de Camões e nos fados melancólicos que ecoavam nas tascas de madrugada. Na universidade, sua inteligência afiada tornara a queridinha dos professores. Ela recitava versos de Sofia de Mel Brainer com uma paixão que fazia as salas de aula vibrarem. Mas por trás da fachada de prodígio havia uma solidão profunda, um segredo que só Sofia conhecia. Fátima amava mulheres, um amor que, em uma sociedade portuguesa ainda marcada pelas tradições católicas e familiares, era sussurrado como um pecado venial. Sofia Mendes, sua melhor amiga desde o primeiro ano na faculdade, era o oposto complementar, baixa e curvilínea, com pele oliva que bronzeava sob o sol lisboeta e um riso que lembrava o tilintar de copos em uma sardinhada de Santo António. Vinda de uma família de classe média de Belém, onde o pai gerenciava uma confeitaria famosa por seus pastéis de nata crocantes, Sofia estudava artes visuais, capturando a essência de Lisboa em telas cheias de cores vibrantes, os vermelhos dos cascóis dos adeptos do Benfica, os azuis dos azulejos do Chiado. Elas se conheceram em uma aula de História da Arte Portuguesa, quando Sofia derrubara um vaso de cerâmica mourisca e Fátima, rindo, ajudara a recolher os cacos. Daquele dia em diante, eram inseparáveis, passeios pelo bairro alto ao entardecer, confidências em cafés escondidos onde o cheiro de café forte se misturava ao de jasmim das varandas, e noites dançando fado em casas de Alfama, onde Sofia cantava com uma voz rouca que arrepiava a espinha de Fátima. O amor de Fátima por Sofia florescera devagar, como uma azália em um jardim escondido do rocio. Começara com toques acidentais, a mão de Sofia roçando a dela ao folhear um livro de Eça de Queiroz, evoluindo para olhares demorados durante as aulas e finalmente para uma confissão sussurrada uma noite de São João, sob os fogos de artifício que iluminavam o Tejo. Eu te amo, Sofia. Não como amiga. Como? Tudo, dissera Fátima, o coração martelando como o sino da sé de Lisboa. Sofia, com os olhos brilhando à luz das lanternas, respondera com um beijo tímido, doce como o vinho de colares. Naquele verão, elas foram amantes em segredo, passeios de barco pelo rio ao pôr do sol, piqueniques no Parque Eduardo VII com uvas moscatel e queijos da Serra da Estrela e promessas de um futuro onde o preconceito da família conservadora de Sofia, com sua mãe devota de Nossa Senhora e o pai que sonhava com um guerro médico, não as separaria. Mas Lisboa, cidade de luzes e sombras, guardava traições em suas ruelas estreitas. Tudo desmoronara 2 semanas antes, em uma tarde chuvosa de outono que contrastava com o calor eterno do verão. Fátima chegara cedo à tasca do seu João, um antro de fado em Alfama onde elas costumavam se encontrar. O ar estava impregnado do cheiro de bacalhau assado e do som abafado de uma viola afinada. Ela esperava Sofia para discutir o ensaio final sobre os Lusíadas, mas em vez disso, ouviu vozes familiares do canto escuro. Mãe, eu não posso continuar assim. Fátima. Ela é diferente. Me faz questionar tudo, dizia Sofia, a voz trêmula.
A mãe, Dona Maria, respondia com o tom severo de quem crescera sob o salazarismo: menina, isso é loucura. Uma rapariga como tu, de família direita, com um noivo como Miguel, médico, católico, perfeito. Se alguém souber, é o fim. Esquece isso, ou eu mesma conto para o teu pai. Fátima congelara atrás da cortina de rendas, o coração em frangalhos. Sofia não negou, em vez disso, chorou baixinho, prometendo terminar com isso. A traição não era só confissão forçada, era a escolha de Sofia em preservar a fachada familiar sobre o amor delas. Naquele terraço da faculdade, dias depois, Fátima ainda digeria o veneno. O bilhete era o golpe final, Sofia pedindo distância, alegando medo de perder tudo. Mas Fátima não era de desistir. Sob o sol escaldante, ela se levantou, o vento de Lisboa carregando os cacos do papel para o Tejo. Eu luto por nós, Sofia. Mesmo que doa como um fado sem fim, jurou para si mesma enquanto descia as escadas em direção ao bairro alto, onde o coração da cidade pulsava com vida. A jornada de reconquista começava ali, entre o medo da perda e a coragem que o sol português infundia em suas veias. A semana que se seguiu foi um turbilhão de emoções, como as marés do Atlântico batendo nas falésias da costa da Caparica. Fátima mergulhou nos estudos com fúria, devorando os arquivos da Biblioteca Nacional em busca de inspiração nos diários de Almada Negreiros, que falavam de amores proibidos na Lisboa dos anos 20. Mas à noite, sozinha no quarto apertado de uma pensão no Chiado, as lágrimas vinham, misturadas a recitações sussurradas de poemas de Florbela Espanca, sou uma alma errante, no amor naufragada. Seus colegas notavam a mudança, a brilhante Fátima, sempre radiante em seminários, agora pálida e distante, como uma santa de azulejo desbotado. Sofia, por sua vez, afundava sem culpa. Em casa, na confeitaria de Belém, ela moldava pastéis de nata com mãos trêmulas, o recheio de creme queimando como sua consciência. Miguel, o noivo arranjado pela família, era gentil, alto, de barba bem aparada e olhos verdes que lembravam o mar da Ericeira, mas seu toque era morno, sem o fogo que Fátima acendia. Nas noites de insonia, Sofia passeava pelo mosteiro dos Jerónimos, orando a São Vicente, padroeiro de Lisboa, por perdão. Eu a traí por medo, mas o amor dela é minha âncora, confessava ao vento que soprava do rio. Ela evitava Fátima na faculdade, desviando olhares no pátio do Carmo, mas o destino, ou o capricho lisboeta, conspirava para uni-las novamente. O reencontro veio em uma feira de livros no Jardim da Estrela, um oásis verde no coração da cidade, onde barracas de madeira exibiam edições raras de autores portugueses sob toldos listrados. Fátima estava lá, folheando um volume de mensagem de pessoa, quando sentiu um perfume familiar, lavanda misturada a baunilha, o cheiro de Sofia. Virou-se devagar e lá estava ela, com um vestido florido que ecoava os padrões de rendas da Madeira, os olhos inchados de noites mal dormidas. Fátima, murmurou Sofia, a voz quebrando como uma onda na praia de Carcavelos. O ar entre elas crepitava, carregado de não ditos. Fátima, com o coração em chamas, largou o livro. Traição não se pede perdão em feiras, Sofia. É no fado que se canta a dor. Mas em vez de fugir, ela estendeu a mão, puxando Sofia para um banco sob uma araucária centenária. Ali, sob o sol filtrado pelas folhas, as palavras jorraram, as confissões da tasca, o pavor da desaprovação familiar, o amor que Sofia ainda sentia, mas temia como um pecado mortal. Eu escolhi o medo em vez de ti. Minha mãe. Ela me disse que era uma fase, que Miguel é o futuro. Mas cada dia sem ti é como Lisboa sem o Tejo, vazia, soluçou Sofia, as lágrimas caindo no colo. Fátima, dividida entre raiva e ternura, segurou seu rosto, os polegares traçando as sardas que o sol pintara no nariz de Sofia. O futuro não é um arranjo, é uma escolha. E a minha é lutar por nós, mesmo que signifique enfrentar o inferno católico da tua família. Elas se abraçaram ali, no jardim, ignorando os olhares curiosos de transeuntes, um casal de turistas com câmaras, uma avó vendendo castanhas assadas. Foi um momento de trégua, frágil como o vidro de uma garrafa de vinho do Porto, mas suficiente para reacender a chama. Contudo, a paz era ilusória.
Dias depois, o conflito escalou quando Dona Maria descobriu o bilhete amassado no bolso de Sofia. A casa em Belém explodiu em uma tempestade, gritos e quando pelos salões forrados de azulejos de cenas bíblicas, o pai de Sofia batendo a porta com fúria de toureiro. Isso acaba agora. Amanhã marcas a data do casamento com Miguel. E essa? Fátima? Afasta-te dela ou perdes tudo, a herança, a família, a honra lisboeta. Sofia, encurralada, cedeu novamente, enviando uma mensagem a Fátima: não me procure. É o fim. Mas Fátima, com a coragem das heroínas de José Saramago, não aceitou. Ela marchou até Belém ao amanhecer, o sol nascendo sobre o padrão dos descobrimentos como um presságio de batalhas antigas. A porta da confeitaria ainda estava trancada quando Fátima chegou, o ar fresco do Tejo carregando o sal e o cheiro de pão fresco das padarias vizinhas. Ela esperou, encostada à parede de pedra do mosteiro, recitando mentalmente os versos do Guardador de Rebanhos de Alberto Caeiro para acalmar o pulso acelerado. Quando Sofia apareceu, abrindo a porta com chaves tilintantes, seus olhos se arregalaram em surpresa e pavor. Fátima? O que fazes aqui tão cedo? Vá embora, por favor, a minha mãe já suspeita. Mas Fátima avançou, determinada como um bonde 28 subindo a colina de Graça. Não sem lutar, Sofia. O teu medo é maior que o nosso amor? Ou é a tradição que te acorrenta, como as correntes dos escravos nos descobrimentos? Elas entraram na confeitaria vazia, o balcão de mármore frio contrastando com o calor das fornalhas onde o creme borbulhava. Sofia, com o avental salpicado de farinha, desabou em uma cadeira, as mãos tremendo ao servir 2 chávenas de café galão. É tudo, Fátima. A família, a sociedade. Em Portugal, ainda se casa por aliança, não por coração. O Miguel é seguro, ele nem pergunta sobre os meus desenhos, sobre as noites que passo sonhando com telas de azulejos e fados. Mas tu me fazes viva como o sol de Lisboa que aquece as pedras. Fátima sentou-se ao lado, traçando círculos no tampo com o dedo, simbolizando o ciclo vicioso do medo. Então por que traíste? Porque contaste à tua mãe, em vez de me defenderes na tasca? Sofia baixou a cabeça, lágrimas pingando no café. Eu pensei que negar seria mais fácil. Mas foi a pior traição a mim mesma. A conversa se estendeu até o meio-dia, entremeada pelo som distante dos sinos da Torre de Belém marcando as horas. Fátima falou de sua própria família, o pai viúvo, que, apesar de analfabeto, recitava fados de Coimbra com uma voz que emocionava as tascas do cais do Sodré, a avó, que lhe ensinara a rezar a Nossa Senhora de Fátima por amores impossíveis. Eles me aceitariam, Sofia. O amor não é pecado na terra dos poetas, é a essência da saudade. Inspirada, Sofia pegou um lápis e começou a esboçar no guardanapo, 2 figuras entrelaçadas sob o arco da Rua Augusta, com asas de gaivotas. Talvez possamos fugir para o Porto ou para as ilhas. Longe dos olhares. Mas o otimismo durou pouco, a porta se abriu com um estrondo e Dona Maria entrou, o rosário tilintando no pulso como uma sentença. Que é isto? Uma rapariga do Algarve, aqui, a envenenar a minha filha? A mãe de Sofia era uma mulher de 50 anos, robusta como as romarias de Évora, com cabelos grisalhos presos em coque e um vestido preto de luto eterno pela ditadura que moldara sua juventude. Fátima se levantou, o queixo erguido. Não enveneno, Dona Maria. E o amor português é como o vinho do Douro, forte, resiliente, mesmo nas vinhas mais áridas. A discussão que se seguiu foi épica, palavras voando como setas em uma tourada de campo pequeno. Dona Maria invocou a Bíblia, os santos, a honra familiar, Fátima rebateu com versos de Antero de Quental, falando de liberdades sufocadas. Sofia, no meio, chorava, dividida como o Tejo em marés altas e baixas. No fim, Dona Maria expulsou, mas não sem uma profecia amarga, vai acabar mal, como todos os amores contra a corrente. Lisboa engole os rebeldes. Fátima e Sofia saíram para a luz do sol, mãos dadas pela primeira vez em semanas, caminhando pelo calçadão de Belém onde os descobridores sonharam impérios.
Eu escolho tu, Fátima. Vamos enfrentar isto juntas, sussurrou Sofia, beijando a bochecha dela à sombra de um plátano. Mas o medo ainda pairava, como a neblina matinal no rio. Os dias seguintes foram de planejamento secreto, entremeados por aulas e obrigações. Fátima, com sua bolsa de estudos, sonhava em alugar um quarto em Alfama, perto das casas de fado onde poderiam se esconder como amantes de outrora. Sofia, vendendo desenhos em feiras de Lisboa Factory, juntava moedas para uma fuga discreta. Elas se encontravam no café à brasileira, no Chiado, onde o busto de pessoa testemunhava seus sussurros. Lembra da nossa primeira dança no bairro Alto? O fado de estranha forma de vida, e tu me girando como se o mundo fosse nosso, evocava Fátima, os olhos brilhando. Sofia sorria, mas a sombra de Miguel crescia. Ele marcara um jantar familiar, pressionando por um noivado oficial durante a festa dos tabuleiros em Tomar, a que a família iria. O clímax irrompeu em uma noite de quinta-feira, sob uma lua cheia que banhava Lisboa em prata. Fátima recebera uma mensagem anônima de um colega que ouvira rumores na confeitaria. Sofia fora vista com Miguel no Teatro Nacional de São Carlos, de braço dado, rindo como nos velhos tempos de cortejo. O ciúme, misturado à traição renovada, impulsionou Fátima pelas ruas íngremes de Moraria, onde os ecos de fado se misturavam ao tráfego noturno. Ela chegou ao teatro no intervalo do espetáculo, uma ópera de Puccini, irônico para corações partidos, e lá estava Sofia, elegante em um vestido de veludo verde, o braço de Miguel possessivo em sua cintura. Seus olhares se cruzaram através da multidão e o mundo parou, Sofia pálida como um fantasma de D. Sebastião, Fátima com os punhos cerrados. Traição de novo? Ou é só o teu medo dançando tango com a covardia? Sibilou Fátima ao puxá-la para o fire, longe dos lustres de cristal. Sofia se desvencilhou, lágrimas nos olhos. Não é o que pensas. Ele insistiu, a família. Eu vim para dizer não, mas não tive coragem na hora. Miguel se aproximou, confuso, sua presença como um muro de convenções. Quem é esta, Sofia? Uma amiga da faculdade? A tensão explodiu. Fátima, num ímpeto, declarou o amor delas ali, perante olhares chocados de burgueses lisboetas. Ela é minha, não tua. O amor não se negocia como ações na Bolsa de Lisboa. O escândalo foi imediato, sussurros, olhares de reprovação, mas Sofia, pela primeira vez, defendeu. Sim, eu amo Fátima. Desculpa, Miguel. É ela ou nada. Eles saíram correndo para a noite, o Tejo Negro testemunhando a fuga. Mas a coragem de Sofia era frágil. Na manhã seguinte, uma ligação de Dona Maria. Vem para casa ou perdes tudo. Teu pai teve um ataque. Sofia hesitou, o pânico retornando como uma maré viva. O Hospital de São José, com suas paredes brancas e o cheiro de desinfetante misturado a flores de luto, era o oposto do sol de Lisboa. Sofia correu pelos corredores, o coração disparado como um cavalo na lesíria de Samora Correia. O pai, o robusto Sr. Mendes, jazia na cama, o rosto cinzento após o susto cardíaco, não fatal, mas um lembrete cruel da fragilidade humana. Dona Maria, ao lado, com olhos vermelhos, acusou: vês o que fizeste? O teu egoísmo, essa aberração, levou-o à beira da morte. Sofia desabou, o peso da culpa esmagando-a como as pedras das calçadas de Alfama. Ela ligou para Fátima do telefone público, a voz um fio. Vem, por favor. Mas talvez devamos parar. Não aguento mais machucar quem amo. Fátima, que passara a noite em claro escrevendo uma carta, um manifesto de amor inspirado nos sonetos de Luís de Camões, largou tudo e pegou o elétrico 15 até ao hospital. Ao chegar, encontrou Sofia no jardim interno, sentada em um banco de ferro forjado, rodeada por canteiros de buganvílias vermelhas que sangravam cor contra o concreto. Eu entendo o teu medo, Sofia. A família é o alicerce de Portugal, como os arcos do aqueduto das águas livres, sustentando a cidade inteira. Mas o amor é o que flui por baixo, invisível mas vital. Sofia ergueu o rosto, marcado por olheiras como sombras de nuvens no Tejo. O pai acordou perguntando pelo casamento. Se eu disser não, perco-os. Mas sem ti, perco-me.
A conversa no jardim foi um balé de emoções, Fátima evocando histórias de sua avó que, viúva jovem, criara filhos sozinha em Faro, desafiando as normas, Sofia confessando o terror de ser ovelha negra em uma família de fiéis ao Sporting e à missa dominical. Lembra das romarias em Fátima? Milhões rezando por milagres. Talvez o nosso seja um, sugeriu Fátima, pegando a mão de Sofia. Elas decidiram confrontar a família juntas, um ato de coragem que ecoava as revoluções de 1974, quando Lisboa acordou para liberdades novas. No quarto do hospital, sob o olhar vigilante de uma enfermeira que tricotava pacientemente, elas entraram de mãos dadas. O Sr. Mendes, ainda fraco, piscou surpreso. Dona Maria se levantou como uma leoa. O que é isto? Saiam as duas. Mas Fátima, com a voz firme de uma declamadora de poesia no Teatro Camões, falou: Dona Maria, Sr. Mendes, eu amo vossa filha. Não como rival, mas como parte dela. Em Portugal, amamos com paixão, o fado ensina isso. Não peço para mudarem, peço para nos deixarem amar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo bip do monitor cardíaco. O pai, surpreendendo todos, murmurou: Eu cantei fados de amor perdido na juventude. Se é sincero, quem sou eu para julgar? Mas a família. Ela precisa de tempo. Sofia chorou de alívio, abraçando o pai com cuidado. Dona Maria saiu bufando, mas sem a fúria de antes, uma rachadura na armadura. Fora do hospital, sob o sol da tarde que dourava as estátuas de Camões no Chiado, Fátima e Sofia caminharam de braços dados, pela primeira vez sem medo de olhares. É um começo, como o nascer do sol em Sintra, disse Fátima. Elas pararam em uma tasca para uma bifana suculenta cerveja Sagres, rindo de anedotas da faculdade, o professor que confundira essa com Flaubert, as noites de estudo regadas a ginginha. Mas o idílio foi interrompido por Miguel. Ele aparecera na confeitaria, furioso com o escândalo no teatro, espalhando rumores entre os círculos sociais de Belém. Tu me humilhaste, Sofia. Diante de todos, por causa daquela estudante alentejana? Ele confrontou Sofia em uma tarde chuvosa, enquanto ela desenhava no Lisboa Factory, um complexo industrial revitalizado à beira do Tejo, cheio de grafites e ateliês. Fátima, alertada por um amigo, correu para lá, encontrando-os discutindo perto de uma instalação de arte, uma escultura de ferro retorcido simbolizando amores partidos. Deixa-a em paz, Miguel. O teu amor é posse, não paixão, interveio Fátima, posicionando-se entre eles. A briga verbal escalou para empurrões. Miguel, cego de raiva, agarrou o braço de Sofia, deixando uma marca vermelha. Fátima, num instinto protetor, empurrou-o para trás, caindo ela mesma no chão molhado de chuva. Basta! Polícia, se quiseres, mas o amor dela não é teu troféu, gritou. Testemunhas, artistas jovens com piercings e tatuagens de sardas, intervieram, chamando a PSP. Miguel foi levado para interrogatório, murmurando maldições sobre mulheres modernas que destroem tradições. Sofia, ajoelhada ao lado de Fátima, limpou o joelho ralado dela com um lenço bordado. Tu lutaste por mim. Agora eu luto por nós. A notícia do incidente se espalhou como fogo em palha seca pela comunidade lisboeta. Jornais locais, como o Diário de Notícias, publicaram uma nota discreta sobre confronto amoroso em Belém, alimentando fofocas em cafés do Rocio. Dona Maria, abalada, visitou Sofia em segredo, trazendo um prato de arroz doce como trégua. Eu fui dura, filha. Cresci temendo o escândalo, como na época do Salazar. Mas ver-te feliz. Talvez o Senhor nos perdoe. Era um perdão parcial, tingido de relutância, mas suficiente para Sofia respirar. Fátima, enquanto isso, canalizava a dor em sua tese, um ensaio sobre amores marginais na literatura portuguesa, de Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco, narrativas contemporâneas de Lídia Jorge. Apresentou-a em um seminário no Museu do Chiado, onde Sofia sentou na primeira fila, desenhando retratos dela no caderno. Os aplausos foram como uma romaria, catárticos, unindo-as ao público.
Tu és a minha musa, como as sereias do Tejo, sussurrou Sofia após, beijando-a discretamente na escadaria. Contudo, o verdadeiro teste veio com a festa do Espírito Santo em Alfama, uma tradição onde comunidades se unem em procissões com pão e vinho, celebrando solidariedade. A família de Sofia insistiu em sua participação, com Miguel convidado como amigo da família. Fátima, convidada por Sofia, compareceu vestida de branco, como as mouriscas nas danças folclóricas. O ar estava cheio de aroma de manjerico e canções de maias, mas a tensão era palpável. Durante a missa na Sé, olhares se cruzaram, Dona Maria relutante, o pai sorrindo fracamente, Miguel com ódio velado. No banquete comunitário, sob guirlandas de flores, o clímax emocional irrompeu. Miguel, embriagado por vinho de Bucelas, confrontou Fátima perto da mesa de doçaria. Tu roubaste-a de mim. Em Lisboa, as mulheres sabem o lugar delas. Sofia interveio, voz alta pela primeira vez. O lugar meu é ao lado de quem me ama de verdade. Desculpa, Miguel, mas acabou. A multidão murmurou, mas em vez de rejeição, veio apoio inesperado. Uma vizinha idosa, viúva de um fadista, ergueu a taça. Amor é amor, como fado é dor e alegria. Bebo a coragem delas. Aplausos esparsos se espalharam e até Dona Maria, enxugando uma lágrima, juntou-se. Naquela noite, sob as estrelas de Alfama, Fátima e Sofia dançaram um fado lento, as vozes da multidão se calando em respeito. O medo de perda se dissipava como névoa matinal, dando lugar à coragem que o sol de Lisboa forjava. Os meses seguintes foram um renascimento lento, como a primavera que tingia os jardins de Monsanto de verde fresco. Fátima e Sofia mudaram-se para um apartamento modesto em madrugada, um labirinto de ruelas onde o fado nascia nas portas entreabertas. O espaço era pequeno, uma sala com janelas de guilhotina que emolduravam o castelo de São Jorge, uma cozinha onde Sofia experimentava receitas de caldeirada algarvia ensinadas por Fátima e um quarto com colchão no chão coberto por colchas de Viana do Castelo. Elas decoraram com azulejos recuperados de uma demolição no bairro Alto e quadros de Sofia retratando cenas íntimas, mãos entrelaçadas ao pôr do sol no Cristo Rei, silhuetas beijando-se sob o aqueduto. A vida acadêmica de Fátima floresceu. Sua tese, expandida para um livro, foi aceita por uma editora de Coimbra, prometendo uma prévia na Feira do Livro de Lisboa. Tu és a minha inspiração, como pessoa era para Ofélia, dizia ela a Sofia durante noites de escrita, o laptop iluminando seus rostos. Sofia, liberada do peso familiar, mergulhava em exposições, sua série Amores de Azulejo, painéis cerâmicos contando histórias de paixões lésbicas escondidas na história portuguesa, ganhou prémios no Museu Nacional do Azulejo. Elas celebravam com garrafas de Porto Tawny, brindando a coragem sob o sol. A família de Sofia evoluía devagar. O pai, recuperado, visitava aos domingos, trazendo pastéis de nata e histórias de sua juventude como o marinheiro no Índico, onde amores interraciais eram tabu. O mar ensina que o amor não tem bandeiras, confidenciava ele, piscando para Fátima. Dona Maria era mais teimosa, enviava mensagens bíblicas, mas um dia apareceu com um terço e um pedido de chá. Eu rezo por vós. Não aprovo tudo, mas... veja luz nos olhos da minha filha. Era um perdão incompleto, mas humano, como as procissões de Corpus Christi, cheias de contradições. Miguel, por sua vez, sumira na bruma social, casando-se com uma prima de Évora em uma cerimônia discreta. Rumores diziam que ele frequentava bares de solteiros no cais do Sodré, amargurado, mas Fátima e Sofia o perdoavam à distância. A traição dele era sintoma de uma sociedade em transição. O conflito ressurgiu sutilmente com a gravidez inesperada da prima de Sofia, reacendendo debates familiares sobre linhagem. Dona Maria pressionou: pensai no futuro, filhos, netos. Esse? Não dá. Sofia, agora com 23 anos, sentiu o medo retornar como uma ressaca após a noite de São Silvestre. E se ela tiver razão, Fátima? Nós podemos adotar algo. Mas a sociedade ainda olha torto. Fátima, sempre a âncora, levou-a a uma caminhada pelo Tejo ao amanhecer, onde pescadores lançavam redes como orações. O futuro é nosso para moldar, como barro nas mãos de um oleiro de Estremoz.
Amor não precisa de sangue, precisa de alma. Para fortalecer o laço, elas embarcaram em uma viagem curta ao Alentejo, terra de Fátima, onde os sobreiros centenários sussurravam segredos ancestrais. Em Évora, visitaram o templo romano ao luar, de mãos dadas, evocando deusas pagãs que amavam além de géneros. Sofia desenhou Fátima nua contra as colunas, não erótica, mas etérea, como uma Vênus lusitana. Tu és a minha deusa, sob este céu infinito, murmurou. De volta a Lisboa, a viagem as uniu mais, transformando apartamento em ninho de sonhos. O alto trago veio com o lançamento do livro de Fátima na Livraria Bertrand, a mais antiga do mundo, no Chiado. A casa estava lotada, professores, amigos, até repórteres do público curiosos com a voz lésbica na literatura portuguesa. Fátima leu um trecho dedicado a Sofia. No labirinto de Alfama, encontrei-te, e o medo se dissolveu como açúcar no chá de Lúcia Lima. Aplausos ribombaram, mas no final, Dona Maria apareceu na porta, hesitante. Sofia correu a ela e, num gesto surpreendente, a mãe abraçou Fátima. O teu livro. Fala de nós, de perdas e ganhos. Talvez eu tenha errado na traição do silêncio. Era redenção tingida de lágrimas. Mas a vida não era conto de fadas, desafios persistiam. Uma onda de conservadorismo, impulsionada por eleições, trouxe protestos contra valores tradicionais em Lisboa. Cartazes no Rossio denunciavam decadência moral e Fátima recebeu cartas anônimas após o lançamento. Sofia, exposta em suas posições, enfrentou vandalismo em uma galeria, um quadro delas rasgado. O medo de perda retornou, mas agora como combustível, elas se juntaram a um grupo de ativistas LGBT no Orgulho de Lisboa, marchando pela Avenida da Liberdade com bandeiras arco-íris entrelaçadas a cravos vermelhos da Revolução. Numa noite de tempestade, com trovões e quando como canhões de 1640, Sofia confessou um último segredo. Eu traí uma vez, por pavor. Mas agora, luto. Quer casar contigo, Fátima, não por lei, mas por nós, numa cerimônia no Tejo. Fátima, emocionada, aceitou e elas planejaram um ritual simples, votos sob o sol, com fado e vinho, testemunhado por amigos. A coragem delas inspirava outros. Uma prima de Sofia saiu do armário, um professor dedicou uma aula a amores que eram essa. Lisboa, cidade de 7 colinas, subia com elas. O casamento simbólico aconteceu em um domingo de verão no Mirador da Graça, onde o sol de Lisboa derramava ouro sobre o Tejo como uma bênção pagã. Amigos e família selecionada, o pai de Sofia com um sorriso orgulhoso, Dona Maria com um lenço bordado escondendo lágrimas, a avó de Fátima vinda do Algarve com um ramalhete de jasmins, formavam um círculo íntimo. Não havia padre, mas uma fadista idosa, com viola e cascol de jales pretos, cantou Amor é a água que corre enquanto Fátima e Sofia trocavam anéis de prata gravados com versos de Sofia. O mar é corpo, o vento é corpo, o amor é corpo eterno. Fátima, em um vestido branco de linho inspirado nas trajes de Moras, leu um poema original. Sob o sol que forja heróis nos descobrimentos, nós navegamos rios de dúvida, ancorando em portos de coragem. Sofia, tu és minha Lisboa, labiríntica, luminosa, eterna. Sofia, com uma saia florida e blusa de rendas madeirenses, respondeu com um desenho revelado em um cavalete, elas como sereias do Tejo, entrelaçadas em ondas azuis. Tu me ensinaste que traição é lição, medo é ponto para bravura. Juntos, enfrentamos o mundo. Elas selaram com um beijo, aplaudido sob gaivotas que circulavam como confetes vivos. O banquete seguiu em uma tasca próxima, sardinhas assadas, pão de milho alentejano e vinho verde gelado, com danças de folclore que giravam como bondes em curvas. A lua de mel foi uma viagem de trem para o Douro, onde vinhedos em socalcos desciam montanhas como tapetes verdes. Em uma quinta familiar perto de Pinhão, elas passearam por adegas frescas, provando vinhos que contavam histórias de gerações. Aqui, o tempo é lento, como nosso amor, envelhecendo em graça, disse Fátima, traçando o contorno do rosto de Sofia à luz de velas. Noites foram de conversas profundas, Sofia admitindo resquícios de culpa pela traição inicial, Fátima compartilhando medos de não ser suficiente em uma sociedade que ainda mede amor por normas heteronormativas.
Mas nós reescrevemos o roteiro, como Saramago em Memorial do Convento. Respondia Fátima, e elas riam, abraçadas sob lençóis de linho. De volta à capital, a vida cotidiana tecia novos fios. Fátima lecionava oficinas de escrita em uma associação cultural no Intendente, ensinando os jovens de bairros periféricos a vozarem saudades quer. Sofia abria um ateliê no Lisboa Factory, ministrando aulas de cerâmica inspiradas em azulejos narrativos. Elas adotaram um gato vira-lata de Alfama, batizado de Pessoa por suas múltiplas personalidades, ora afetuoso, ora errante. A rotina era pontuada por rituais, cafés da manhã com broas de mel, passeios de bicicleta pelo Parque das Nações e noites de fado caseiro, onde Sofia cantava e Fátima acompanhava na viola aprendida às pressas. Contudo, a humanização plena veio com desafios maiores. Dona Maria, após um retiro em Fátima, a Terra Santa, convidou-as para um jantar em Belém. A mesa estava posta com bacalhau à brás e salada de tomate com argãos, mas o ar era tenso como uma corda de viola esticada. Eu fui à Virgem, pedi orientação. Começou a mãe, os olhos fixos no rosário. Ela me mostrou que o amor é graça, não julgamento. Perdoai-me pela rigidez, era medo meu, de uma época escura. Lágrimas fluíram e, pela primeira vez, Dona Maria ergueu a taça a minhas filhas. O pai, aliviado, contou anedotas de sua juventude rebelde, dançando com Fátima um vira alentejano improvisado na sala. A traição inicial de Sofia, agora, era cicatriz honrada, uma lição que fortalecera seu vínculo. Em uma carta para sua editora, Fátima escreveu: "A dor da perda ensina a valorizar o ganho. Em Lisboa, sob o sol impiedoso, florescem as coragens mais tenras." O livro vendeu bem, inspirando um clube de leitura lésbico no Café de São Bento, onde mulheres compartilhavam histórias semelhantes. Um conflito final surgiu com a doença da avó de Fátima, um câncer que a levava devagar, como um barco à deriva no Atlântico. Elas viajaram ao Algarve, onde praias de areia dourada se estendiam infinitas. A avó, em sua casa de paredes caiadas em Lagos, abençoou-as com um terço e contos de sereias que amavam além do mar. O amor de vós é como o sol do sul, quente, inclusivo. Não temam a perda, ela é porta para a eternidade, sussurrou ela, morrendo pacificamente ao amanhecer, com o mar cantando ladainhas. No funeral, uma romaria simples na igreja local, Sofia segurou Fátima, chorando juntas pela matriarca que as unira indiretamente. De volta, a perda as aproximou mais, transformando o luto em legado. Sofia pintou um mural na parede do apartamento, a avó como fadista, com Fátima e ela dançando ao fundo. Elas plantaram uma oliveira no jardim da pensão, simbolizando raízes profundas. Anos se passaram, mas o núcleo permanecia, medo superado por coragem, traição perdoada por amor. Em uma Lisboa que mudava, com paradas do orgulho cada vez maiores, leis de casamento igualitário celebradas, elas oficializaram a união na Câmara Municipal, com Dona Maria como testemunha. Sob este sol eterno, prometemos lutar, amar, sonhar. Juraram, selando com um beijo que ecoava o fado de uma cidade renascida. 10 anos após aquela traição no terraço da faculdade, Fátima e Sofia olhavam para Lisboa do alto do Castelo de São Jorge, o vento carregando ecos de conquistas medievais. Fátima, agora professora titular, publicara 3 livros, cada um tecendo fios de amor que na tapeçaria portuguesa, de rainhas esquecidas como de Leonor Teles a narrativas modernas de imigrantes lésbicas em Oeiras. Sofia dirigia uma galeria no Chiado, expondo artistas emergentes que capturavam a alma lisboeta, murais de Tejo em chamas de paixão, cerâmicas de azulejos quebrados e recompostos. A família expandira-se de formas inesperadas. Adotaram 2 crianças, uma menina de Cabo Verde chamada Marina, com cachos que dançavam como ondas, e um menino de origem romena, Tomás, que tocava viola com dedos ágeis. Dona Maria, avó devota, ensinava-lhes rezas e receitas de sopa da pedra, enquanto o pai contava lendas de Vasco da Gama adaptadas para incluir heroínas. O amor multiplica como as uvas na vindima do Douro, dizia ela, agora uma aliada fervorosa no orgulho. O medo de perda nunca desaparecera por completo, era a saudade inerente ao ser português, mas transformara-se em vigilância carinhosa.
Quando Sofia enfrentou uma depressão após uma exposição mal recebida, Fátima levou a retiros em Sintra, onde neblinas românticas curavam almas. Lembra da nossa traição? Ela nos tornou indestrutíveis, sussurrava, e Sofia respondia com desenhos de fênix lisboetas. A coragem delas inspirava ondas. Fátima fundou uma bolsa para escritoras queer, Sofia uma residência artística para casais LGBT em Alfama. Em uma noite de São João, com fogueiras crepitando no terreiro do Paço, elas dançaram com as crianças, o Tejo refletindo fogos como estrelas caídas. Dona Maria, de braço dado ao filho, sorria. Eu traí o amor com silêncio, mas vós me ensinastes a cantar. O sol se punha, tingindo a cidade de laranja, e Fátima apertou a mão de Sofia. De medo a luta, de traição a eternidade. Lisboa nos moldou, mas nós a humanizamos. Elas desceram as muralhas, rindo, prontas para o próximo capítulo, pois em Portugal, o amor é rio que corre, nunca acaba.